Vamos dar início à nossa reunião de 13 de outubro de 2014. Portanto, está aberto o período antes da ordem do dia. Eu queria dizer que o ponto 21 é para retirar. O ponto 21. Senhores, alguém se opõe ao que o ponto 21 seja retirado? Muito bem, esta é a intrusão, este não é necessário, peço desculpa. Para retirar, não, para retirar não é necessário, ou seja, não, eu do que eu sim, para retirar sim. Não, houve aqui uma coisa interessante. Período de ordem do dia. Começa o Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Esta semana, alguns dos senhores outros vereadores portanto, os senhores vereadores querem todos, os três ou quatro? Os senhores vereadores, os quatro? É isso mesmo. E nós hoje nós temos em fase de orçamento, temos também aqui outras situações que pudéssemos cumprir o período de 1 hora. Eu acharia importante para nós. Primeiro também quero pedir desculpa pelo atraso. Não podemos só estar, ou seja, aqui uma coincidência dá tratamento à abertura do ano do Instituto Politécnico de Santarém, mas portanto estive no almoço com o Sr. Secretário de Estado e com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, daí o atraso, e peço imensa desculpa sobre essa matéria. Portanto, o vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, Comunicação Social, os Srs. Trabalhadores da Autarquia, mais público presente. Sr. Presidente, nós gostaríamos de começar por um assunto recorrente nas reuniões de Câmara, que é a limpeza da cidade, o lixo e, no caso concreto, as ervas. Enfim, agora já entramos num período de chuvas propício ao aumento do crescimento das ervas em vários locais, e refiro a locais urbanos, obviamente, passeios, estradas, nossa cidade, em concreto a nossa cidade, para referir um caso concreto que se acumula já há vários meses. Aliás, vai sendo cada vez mais frequente na cidade, à semelhança até do assunto que foi levado à última Assembleia Municipal, um voto de louvor a um senhor chamado Fagulha, salvo erro, e eu, salvo de respeito pelo nome do senhor, que não tem nada a ver, mas eu diria que a cidade e o Conselho vai tendo cada vez mais fagulhas perante a inação e a incapacidade da Câmara de resolver um conjunto de questões que afetam a qualidade de vida dos nossos cidadãos no dia-a-dia. Nós vamos vendo cada vez mais os cidadãos a tomar nas suas mãos a gestão do espaço público, a limpeza do espaço público e de equipamentos que deveria ser a Câmara, a autarquia, a assumir. Refiro-me agora concretamente à rua Dr. Francisco Meiro, uma rua paralela à Avenida Marquês de Pombal, portanto, que se inicia ali na rotunda do Chafariz, o famoso Chafariz, no final da Estrada de São Domingos, e que segue ali ao longo de todo aquele bairro de São Domingos. E, portanto, e nessa rua, Dr. Francisco Meira, chegou-me ao meu conhecimento que houve alguns moradores que se reuniram e decidiram limpar as ervas existentes ali nos passeios daquela rua. Essas ervas ficaram amontoadas em pelo menos 2 grandes montes que estão a ocupar, em final de altura estariam parcialmente talvez a ocupar um passeio, neste momento a ocupar o passeio por completo, do lado direito, portanto quem sobe a rua. Foi-nos dito que a Câmara passaria para alguém da Câmara passaria para recolher aquele material. Eu sei que já aconselhei à Câmara estes tipos de resíduos que fossem sujeitos a compostagem para aproveitamento futuro, mas essa compostagem não se deve dar em cima dos passeios, como o Sr. Presidente imagina, e, portanto, como não é uma coisa que tem uma semana ou duas, segundo me disseram, isto foi já no início do verão que foi feita a limpeza, portanto já ali estarão há algum tempo, alguns meses naquele local, e de facto quem passa por eles de facto denotam já um estado primeiro de secagem, não é? Agora já estão molhados, já está em estado de putrefação ali em cima do passeio. Portanto, ficava aqui a nota e a chamada de atenção, e já agora tentar perceber porque é que de facto ao fim de todo este tempo aquelas ervas ainda não foram removidas daquele local. Depois, Sr. Presidente, 3 notas em relação ao largo
Pedro Álvares Cabral, da nossa Igreja da Graça, um dos monumentos mais importantes da cidade. Existem ali 2 prédios que, embora, penso eu, não estejam reconhecidos como em risco de ruína, os moradores e quem ali passa com frequência têm-nos alertado para que tem havido sinais que denotam que se aquilo ainda não está numa fase de ruína, está certamente numa fase de pré-ruína, e que já tem vindo a ameaçar algumas pessoas que ali passam com a queda de alguns resíduos dos telhados. Para além de poeiras, quem deixa ali o carro estacionado repara, quando vai retirá-lo ao fim do dia, que o carro tem aquela poeira, aquela areia que parece cair de um prédio em demolição ou em ruína, e há pessoas que já têm medo de passar naquele passeio e que optam por passar para o outro lado. Um dos edifícios é onde antigamente funcionava a J. Vinal, um edifício antigo na produção e na armazenagem de vinho aqui na cidade. Portanto, fica mesmo ao fundo do largo, portanto, de quem vem do centro histórico, digamos assim, e de quem vai para a Biblioteca Municipal, portanto, é aquele edifício que está ali do lado direito. E o outro é um edifício que fica entre a cafetaria Ex Libris, que mudou de dono, não sei se mudou de nome, penso que não, mudou de gerência, a cafetaria e a Casa do Brasil. É um desses edifícios que também denota mau estado. Eu não sei se a Câmara tem estes 2 edifícios. Não. Um é entre a Ex Libris e a Casa do Brasil, portanto fica do lado esquerdo de quem vem da Rua 1º de Dezembro, não é? Portanto, ir ali à direita, é um edifício que está ali do lado esquerdo. Eu não sei precisar qual é que é entre a Ex Libris e a Casa do Brasil, mas não são muitos edifícios que aí há. E o outro é já no final do largo, mesmo antes de começar a descer. É o que fica do lado direito a fazer a esquina, exatamente. E, portanto, chamar a atenção, perguntar à Câmara, e eu imagino que não estejam sinalizados, ou não sei se talvez já estejam sinalizados, mas a Câmara não tinha. Eu aconselharia à Câmara a agendar uma vistoria e ver se de facto se justifica contactar os proprietários para fazer uma vistoria ao interior e ver se de facto devem ser tomadas algumas medidas para salvaguarda da segurança pública relativamente àqueles 2 edifícios. Ainda em relação ao Largo Pedro Álvares Cabral, a estátua do ilustre descobridor, que está sepultado na Igreja da Graça, enfim, a vegetação que cresceu, a vegetação arbórea, está muito grande e já praticamente está para a cara do descobridor. Se quiserem proceder ali a um desbastezinho na altura certa, agradece. Sr. Presidente, gostava ainda de referir a questão da falta de médico em Alcanede. Todos nós lemos certamente as notícias que saíram na comunicação social relativamente a este assunto. Portanto, uma freguesia muito grande e uma unidade de saúde que serve mais de 5.000 utentes inscritos, dos quais, infelizmente, ainda 1.500 não têm médico de família. E viu-se esta unidade de saúde de 3 médicos gradualmente reduzida, de repente, para nenhum. Obviamente não por culpa, certamente, do ACES, ou seja de quem for. 2 desses médicos por razões de saúde, embora uma delas houvesse dúvidas, serve por razões de saúde, haveria ali outras razões, inclusive porque essa médica chegou a assumir funções de coordenação que depois abandonou, reclamando pela falta de condições e de capacidade de trabalho para atender às necessidades da unidade de saúde. Outro, como é sabido também da comunicação social, por razões judiciais, não está ao serviço neste momento. Entretanto, as últimas notícias é que já existirão, portanto, 2 médicos, um que terá ficado com o do primeiro clínico, que entrou em baixa, terá ficado, portanto, com os processos desse médico, e que está a ir uma vez por semana, e outro que foi contratado no regime, no famoso ou no infame regime de contratação de médicos através de empresas. E eu digo infame porque sabemos muitas vezes que as condições em que esses profissionais trabalham estão muito longe de ser as melhores, para além das questões de remuneração, as questões de capacidade de trabalho e de condições para prestar o melhor serviço, dada muitas vezes a falta de frescura pela quantidade de horas seguidas que esses médicos fazem, não é a melhor. E, portanto, esperamos que essa solução seja uma solução absolutamente transitória, de curta duração e que não se prolongue na unidade de saúde de Alcanede. O que eu gostava de saber é qual é que foi a intervenção da Câmara ao longo deste processo,
que medidas é que tem planeadas em termos de entrar em contacto com as entidades responsáveis de saúde para tomar o pulso à situação e saber como é que a situação vai evoluir nos próximos tempos. Portanto, saber o que já foi feito e saber o que é que ainda será feito para que a unidade de saúde de Alcañiz volte a ter os 3 clínicos que tinha antes de todo este processo se iniciar e para que não fique em risco a qualidade dos serviços de saúde prestados àqueles utentes. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Otília. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores, Srs. Jornalistas, colaboradores da Câmara e público. Venho falar de uma situação que ultimamente tem surgido imensas queixas por parte dos empresários e funcionários que se encontram na zona industrial, que existe uma grande praga de ratos. Sabemos que, pelo menos, o empresário contratou uma empresa especializada nesta área, mas tem surtido pouco efeito, ou até mesmo nenhum, pois a praga tem aumentado de forma exponencial. Pois estes comem de imediato todo o produto que é colocado para os eliminar. Assim, gostaríamos de saber de quem é a responsabilidade da eliminação deste tipo de praga. Não terá a Câmara Municipal de fazer algo, visto que esta situação se poderá tornar num caso de saúde pública? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, declarados colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, digníssimo público, Srs. Jornalistas, tentando ir de encontro àquilo que nos foi solicitado quanto à gestão do tempo. Sr. Presidente, de uma forma breve, primeira questão, e porque já foi abordado anteriormente, e eu confesso que aí o erro pode ser meu, eu não ter sido eu a perceber, ou se de facto se existe ou não algum plano nesse sentido. Eu queria saber, Sr. Presidente, se há alguma perspectiva de utilização do quadro 2020 relativo aos fundos comunitários que vá muito para além, ou que vá para além daquilo que está previsto ao nível da comunidade intermunicipal. E, portanto, importa a mim saber, e a todos os vereadores do Partido Socialista, saber se a Câmara tem perspectivado para os próximos anos quais investimentos, de que montantes e para fazer face a que necessidades que, de certa forma, e eu julgo que é claro para todos, estão perfeitamente identificadas no nosso Conselho. E, portanto, queria saber se essa informação é possível ser transmitida ou não. Depois, Sr. Presidente, quanto à questão do PDM, e uma vez que a semana passada foi feito e bem o anúncio de um site para registar pedidos de munícipes e intervenções dos munícipes, e porque já existiram um conjunto de reuniões que eu considero extremamente relevantes sobre este tema, reuniões privadas dos vereadores, alargadas a representantes das Assembleias Municipais, em que, de certa forma, hoje o Executivo que gera a Câmara Municipal de Santarém está perfeitamente ciente daquilo que são os sentidos das posições do PS e, permite-me o vereador Madeira Lopes, por parte da CDU, também acho que estão, de certa forma, claramente transmitidas nessas reuniões. E por isso, Sr. Presidente, permita-me dizer, e porque é importante sabermos com que linhas nos vamos cozendo, eu gostava de saber quais são os timings para que, pelo menos, a primeira fase do PDM esteja concluída. Eu relembro que em junho, se não me falha a memória, tivemos uma reunião privada em que, de certa forma, seria perspectivado, ou teria sido perspectivado um calendário, e, portanto, meu caro vereador Luís Farinha, eu gostaria de saber para quando é que podemos avançar sobre este tema, obviamente nós saudando aquilo que é a intervenção dos munícipes e a sua capacidade e poder de intervenção na construção do PDM que faça face àquilo que são as necessidades de todos no nosso Conselho. Depois, Sr. Presidente, recebi alguns relatos de alguns munícipes na Póvoa da Isenta, contam um conjunto de estradas. Eu espero não estar equivocado, posteriormente poderei ser mais assertivo naquilo que é a necessidade real, mas julgo que uma delas trata com a estrada de Val da Rosa, que estará a necessitar de forma urgente de uma intervenção, face àquilo que são as características existentes na estrada, e portanto, Sr. Presidente, queria ficar-se com essa nota. Eu julgo que a Junta de Freguesia já terá sido abordada nesse sentido, a resposta terá sido demonstrativa daquilo que ao fim e ao cabo acontece um pouco pelo Conselho, pelo país, de alguma incapacidade financeira para a realização dessa obra, mas eu gostaria de saber da parte do Sr. Presidente de Câmara se tem algum registro de problemas nesta estrada, se está perspectivada alguma intervenção futura ou não, portanto não queria deixar de dar esta nota.
Depois, Sr. Presidente, por estar quase a fazer um ano que trouxe a reunião de Câmara, um problema que afeta todos aqueles que utilizam a estação de comboios, e sobre a estação de comboios eu não posso deixar de saudar e saúdo, obviamente, aquilo que tem sido a intervenção que tem sido feita na estação, obviamente que está longe de estar face àquilo que são as necessidades. Há hoje, já falámos várias vezes, não só em privado, mas também de forma nas nossas reuniões, que aquela obra que ali está, há muito já devia ter sido executada. Também parece a muitos que aquela obra, na forma como está realizada e executada, vai trazer ali problemas gravíssimos ao nível de constrangimento de circulação do rodoviário, mas depois cá estaremos para avaliar depois da obra estar concluída. Esperemos e aguardemos por esse ponto. Mas eu acho que é importante, Sr. Presidente, porque o senhor me disse que iria ser exigente na forma da REFER fazer a colocação da passagem pedonal, e porque está quase a fazer um ano que falámos nesse assunto na reunião de Câmara, Sr. Presidente, eu gostaria de saber se a REFER tem perfeita consciência de que é urgente a colocação de uma passagem pedonal, até pelo facto que importa termos todos nós em conta, que é a circulação que existe hoje para lá da linha, portanto, da zona para lá mais próxima do Tejo, cresceu, obviamente, em função daquilo que são as restrições de tráfego que existem na Ribeira de Santarém. Mas convém termos em atenção que hoje aquele parque, que foi um parque feito com investimento público por parte da Câmara Municipal de Santarém, convém que o mesmo tenha todas as condições para que as pessoas possam usufruir de forma gratuita. E por isso, uma das formas que potenciará essa utilização é a colocação dessa passagem pedonal. E portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor não se esquecesse desse ponto. Foi uma exigência feita por parte da Câmara, tal como foi feito pela Câmara do Entroncamento. A Câmara do Entroncamento conseguiu aquilo que pretendia e eu espero que a Câmara Municipal de Santarém consiga também aquilo que era urgente e necessário para todos aqueles que utilizam o comboio e que o apanham em Santarém. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador António Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, caríssima assistência, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, eu vou ser muito breve e a minha intervenção tem a ver não com qualquer problema do nosso Conselho, mas tão somente com o convite que nos chegou para a sessão solene de abertura do ano letivo 2014-2015 do Instituto Politécnico de Santarém. E, sabendo que houve por parte do Sr. Presidente a tentativa de podermos adiar esta reunião e até considerando que estava prevista uma sua intervenção no período correspondente a esta abertura de ano letivo, e uma vez que o Sr. Presidente não está, não poderá fazer esta intervenção. Não sei se fez representar, presumo que sim, mas de qualquer das formas a minha intervenção vai no sentido de esclarecer que nós, enfim, temos a nossa atividade profissional e por esse motivo não pudemos viabilizar o adiamento desta reunião para o dia de amanhã, e não podemos deixar de lamentar que a Câmara de Santarém não possa estar representada quer pelo Sr. Presidente, quer não por todos os vereadores, mas provavelmente por algum, eu mesmo que se esta abertura não fosse uma segunda-feira, naturalmente não poderia estar presente também por razões profissionais. E, portanto, não significa que pudesse estar presente. De qualquer das formas, considerando a importância que o Instituto Politécnico tem na vida da nossa comunidade e a relação entre a autarquia e o Politécnico, julgo que talvez seja conveniente que possamos atempadamente poder prevenir eventuais conflitos de datas, só para situações muito especiais como é esta, que eu considero que é de facto muito, muito especial. Muito obrigado. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, caros funcionários, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Presidente, tenho uma série de questões para lhe colocar. A primeira é sobre a Viver Santarém. Nós só temos conhecimento daquele que é o resultado da gestão até 30 de junho deste ano, só temos mapas de gestão até essa data. O senhor tem certamente balanços para nos fazer, balanços da gestão para nos fazer, e nós temos uma preocupação,
com a Viva Santarém, que já aqui manifestámos várias vezes, preocupação nomeadamente com aquela que é a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, da qualidade do serviço e do património municipal também. Segunda questão que lhe queria pedir, Sr. Presidente, uma vez mais, o mapa de fundos disponíveis. Mas hoje peço-lhe o mapa de fundos disponíveis à data de hoje. Como ainda não recebemos nenhum, já levamos mais de um ano de mandato, quem sabe se desta vez temos alguma sorte. Sr. Presidente, falei aqui pela primeira vez em maio deste ano e já fiz uma nova intervenção, à qual tanto o senhor como a senhora vereadora Inês Barroso me responderam que se iam inteirar sobre o assunto, acerca das maragens do Tejo na margem direita, na freguesia de São Vicente do Paú, nomeadamente em Porto das Pereiras. Aquela margem está em degradação acentuada e dentro daquele que é o papel dos eleitos na Câmara Municipal de Santarém, também na defesa dos interesses dos proprietários e dos agricultores do Conselho, Sr. Presidente, estamos a perguntar-lhe uma vez mais o que é que se passa, quais foram as diligências da Câmara, já a Câmara contactou com os proprietários e com os agricultores, queremos o ponto da situação. Ponto da situação também, Sr. Presidente, sobre os processos disciplinares que foram instaurados aos funcionários que concorreram ao concurso para chefias no final do anterior mandato autárquico. Perguntei-lhe várias vezes, Sr. Presidente, se considerava que os funcionários que foram colocados sob averiguação se lhe tinham sido atribuídas novas funções e novas tarefas, se tinham condições dignas de trabalho. Sr. Presidente, até hoje não soubemos de mais nada. Queria pedir-lhe também, Sr. Presidente, um ponto de situação sobre os 2 milhões que a Câmara de Santarém vai ter que pagar por obras no espaço da antiga Escola Prática de Cavalaria, obras, ou melhor, vai ter que pagar por desleixo e negligência da Câmara de Santarém, que nunca constituiu a comissão paritária para fazer a avaliação das obras, mas também por nunca ter a Câmara de Santarém respondido ao Tribunal Administrativo, ao TAF de Leiria, ou melhor, não é por nunca ter respondido, por não ter respondido em tempo devido. Sr. Presidente, perguntar-lhe também qual é o ponto de situação da estrada de Casével. Recordo que já aqui trouxemos o assunto, a estrada que, no fundo, faz a ligação do Conselho de Santarém ao Conselho de Torres Novas. Na altura disse-me que estava em conversações com o Presidente de Câmara, não tinha sido possível manter conversações com o anterior Presidente de Câmara, já levamos um ano de mandato seu e do Presidente de Câmara de Torres Novas, portanto, Sr. Presidente, o que é que temos para dizer, o que é que o senhor tem para dizer à população de Casével? Sr. Presidente, temos as primeiras chuvas, com as primeiras chuvas temos os cortes de energia. Este fim de semana, um pouco por todo o Conselho, foi tendo nota da energia que chegava e que se ia embora, e, portanto, ainda não foi grave, mas não há estabilidade, o que causa grandes constrangimentos, não só aos particulares, mas também aos empresários. A qualidade da energia no Conselho de Santarém é baixíssima e, em virtude disso, causa graves constrangimentos, não só nas casas de todos nós, como também nas empresas, e afeta grandemente a produtividade. E por isso, Sr. Presidente, isto é uma situação que vem sendo recorrente, de ano para ano, e eu queria perguntar-lhe, Sr. Presidente, desde o final das últimas chuvas, isto é, sei lá, desde abril, maio último, quantas vezes reuniu o senhor com a EDP, que lhe disse a EDP e que diligências vão ser feitas para acautelar e defender os interesses dos particulares, das empresas e a própria iluminação pública, que muitas vezes fica interrompida durante dias seguidos. Por último, Sr. Presidente, nós vamos recebendo as atas das reuniões do Executivo e relativamente à ata do dia 21 de abril de 2014, que eu comecei a ler com atenção, e não é, Sr. Presidente, que estando a ler a ata e estando a seguir todos os pontos, nós aliás temos um registro de 2014. Temos um registro que é partilhado entre nós e que não só tem todas as reuniões de Câmara, como todas as intervenções, como aquelas que foram as nossas intervenções, não serão à letra e nem teremos necessidade de o fazer, uma vez que fica gravado, mas estando a olhar para a ata do dia 21 de 4 de 2014, fiquei espantada porque no ponto, deixe-me ir aqui à página 259, no ponto referente à renovação e aquisição do licenciamento de software, depois de ter toda a apresentação, enfim, ou transcrição daquilo que foi a documentação enviada pelos serviços, chegamos aqui à parte da ata onde deveria estar escrita
e transcrita aquela que foi a discussão, e a única coisa que tem é, Sr. Presidente, após alguma troca de impressões, a Câmara deliberou por maioria, com abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, enfim, lá vem aqui a deliberação. Mas a única coisa que tem, Sr. Presidente, é após alguma troca de impressões. Sr. Presidente, eu nunca vi nada assim, em nenhuma ata. Em nenhuma ata. E eu passo as atas todas a pente fino. Nunca vi nenhuma após alguma troca de impressões. Portanto, Sr. Presidente, quem disse o quê? A abstenção certamente tem a ver com respostas e aspectos que não estão referidos na ata. Sabemos que foi um ponto polémico e, portanto, Sr. Presidente, aquilo que lhe peço é que a ata possa ser corrigida, seja que possam ser aqui colocadas as intervenções, as perguntas e as respostas que foram feitas. A ata é do dia 21 de abril de 2014, porque se tanto os vereadores do Partido Socialista como da CDU se abstiveram, houve uma discussão que levou a essa abstenção. Aliás, eu lembro-me de tendo sido este um ponto bastante polémico, que a discussão até foi prolongada. E, portanto, Sr. Presidente, muito me espanta que a única referência que aqui vem é após alguma troca de impressões. E, portanto, Sr. Presidente, pedia-lhe, por favor, que a ata fosse revista e que fosse transcrito, no fundo, aquilo que está gravado, porque a gravação deve certamente existir. Muito obrigada. Muito bem. Sra. Vereadora Susana. Muito boa tarde a todos. Apenas dar-lhes nota, como de resto é de conhecimento de todos e como alguns tiveram a oportunidade de participar, que decorreu desde a passada quinta-feira em Santarém até ontem, volta das 7 da tarde, manifesta subordinada ao tema Novos e Velhos Desafios para o Desenvolvimento Local, como ponto de partida para aquela que foi a 10ª edição do Manifesta e que, tendo percorrido já várias localidades de outras zonas do país, 20 anos após a primeira edição, regressou a Santarém. Foram, de facto, 4 dias repletos de iniciativas, foram muitas as associações das várias regiões do país que estiveram representadas, associações ligadas ao desenvolvimento local e à economia social, num programa, enfim, que é de vosso conhecimento e que, de resto, foi amplamente difundido através dos nossos meios de comunicação, aos quais aproveito também para agradecer porque se associaram a esta festa e a divulgaram, e, portanto, não posso deixar de registar e dar boa nota que foi com gáudio e com satisfação que pudemos ser a cidade anfitriã desta magna Assembleia que quis discutir o papel da economia social no desenvolvimento das regiões e no desenvolvimento do nosso país. Portanto, apenas agradecer a todos aqueles que puderam, que quiseram e que se juntaram a esta manifestação. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. A todos, boa tarde. Em véspera de início da 34ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, não podia deixar de dar aqui uma palavra a propósito da programação, esperando e desejando, naturalmente, julgo que todos partilharão desse objetivo, que corra bem e que seja um sucesso. O festival vai-se realizar 17 a 2 de novembro, creio que todos sabem, portanto já na próxima sexta-feira arrancará e, portanto, como terá no seu conteúdo os habituais restaurantes, o artesanato, e este ano terá uma forma mais evidente, porque procuramos reforçar os agroprodutos. E porquê? Porque os agroprodutos são naturalmente a base alimentar e, como tal, a base da gastronomia, mas também são, digamos, um fator importante para a nossa economia local. E, portanto, achamos que faria sentido reforçar a presença dos agroprodutos. Eles não são novos, em edições anteriores já marcavam presença, mas sempre de uma forma pouco presente, e, portanto, achamos que fazia até mais sentido reforçar os agroprodutos em detrimento até do artesanato, que entendemos que acrescenta, ou melhor, já não acrescenta o valor que acrescentou no passado. A par dos agroprodutos e ainda dentro dos agroprodutos, gostaria de destacar também o primeiro Salão Nacional do Vinho,
que vai acontecer no Salão Nobre da Casa do Campino durante os 3 fins de semana. Portanto, não será uma exposição permanente durante os 17 dias, mas apenas durante os fins de semana. Destacar ainda, à semelhança do que aconteceu ano passado, a apresentação também no centro do claustro das dietas, das gastronomias mediterrânicas, sendo que, à semelhança também do que aconteceu ano passado, nas gastronomias o que se pretende é demonstrações de show cooking e, portanto, todas as pessoas, todos os visitantes poderão assistir e depois serem convidados também, poderão assistir à preparação, sendo posteriormente convidados digamos, a comer aquilo que os chefes que ali se apresentarem prepararem para todos. Gostaria de destacar ainda da programação, porque me parece que pode ser um dia muito bonito. No dia 30, quinta-feira, será o dia reservado ao Conselho e à cidade, portanto, o dia de Santarém. Este dia teve como co-organizador, em parceria com a Viver Santarém, a Confraria, e entendemos que este deve ser um dia usado para potenciar e dar visibilidade a todos os produtos que o Conselho produz. Portanto, acreditamos que pode ser um dia de grande festa. Finalmente, gostaria de destacar digamos, 3 eventos que, de alguma forma, pelo menos neste formato, são inovadores e que acreditamos pode acrescentar valor ao festival, que são 3 conferências. Aliás, melhor dizendo, não serão conferências, eu acho que nós desejaríamos que não fossem propriamente conferências, mas sim conversas, porque pretendíamos que decorressem num ambiente muito informal. Nós atribuímos um título a estas conferências que se vão chamar Portugal à Mesa, sendo depois cada uma delas terá um subtítulo. A primeira conferência apelidámos de Abril à Mesa, realizar-se-á no dia 17, precisamente no dia da inauguração. Lance desde já que o convite a todos a estarem presentes. Portanto, são conferências são abertas e, portanto, esta conferência, como o tema deixa antever, procurou, aliás, esse foi o objetivo, associar-se aos 40 anos das comemorações do 25 de Abril. E o que é que pretendemos com isto? No fundo, tendo por base o 25 de Abril, estabelecer esse paralelismo com a gastronomia. Talvez possamos começar esta conversa, ou essa conversa, com aquilo que se comeu no dia 25 de Abril, por exemplo. Porque a ideia e o formato destas conferências é, de facto, trazer as experiências profissionais de cada um dos convidados, articulando-as com as experiências gastronómicas. E, portanto, neste dia aliás, as conferências têm um formato sempre com um painel de convidados e com um moderador. Os convidados serão sempre 4, 5, 6 e serão sempre moderados por uma pessoa diferente. No primeiro dia temos a Dra. Isabel do Carmo, o António Reis, o Coronel Vasco Lourenço, o chefe Luís Espiro, e temos aqui um outro nome que ainda não está confirmado e, portanto, eu, por uma questão de princípio, não irei dizer. É um painel muito rico. Como? É muito rico. Exatamente. Portanto, esta conferência terá como moderador o Dr. Francisco Armando Fernandes. Bom, no dia 24 o tema muda, embora o objetivo seja o mesmo, o subtítulo passará a ser Conversas Improvadas. Tem como convidados o José Sassetti, Nuno Rogério, Alice Vieira, Sérgio Ribeiro, chefe António Cordeiro e chefe Marlene Vieira. Como moderador, o professor Alexandre Manuel do Iscoté. No último fim de semana, no dia 1 de novembro, teremos a última conferência,
que denominamos de artes na arte. Portanto, o que se procura aqui é trazer vários artistas de diferentes dimensões do panorama nacional e cruzá-los com a arte da gastronomia. Os convidados deste painel para este dia serão o Manuel Serrão, Rui Zinck, Paulino Coelho, Júlio Magalhães e o Ministro Miguel Poiares Maduro. Terá como moderador o Camilo Lourenço. Portanto, como eu disse, o objetivo destas conversas é que, de facto, se traga experiências profissionais muito diversas. Mas queremos que isto esteja falado ou eu não acho, que esteja falado? Eu acho que no primeiro dia é simpático, não? Bom, mas o objetivo, de facto, destas conversas é que decorram num ambiente muito informal e que possam envolver todas as pessoas, permitindo que pessoas com diferentes experiências profissionais e diferentes sensibilidades possam discutir e falar sobre gastronomia. Eu gostava de dizer ainda, a propósito da gastronomia, que procuramos e sabemos como, neste momento, os eventos são oportunidades que as cidades, as regiões, os países usam para a promoção turística. Nós entendemos que deveríamos usar também a Feira da Gastronomia, o Festival Nacional de Gastronomia, como uma oportunidade para promover, tanto quanto possível, a cidade, o concelho e, de alguma forma, também a região. E por isso, o slogan do festival é Descubra Santarém enquanto prova Portugal. Associado a isto, temos na oferta ou na aquisição do bilhete a entrada gratuita no Museu Diocesano e a própria brochura que vamos distribuir com a aquisição do bilhete também procura promover os pontos turísticos que nós temos para oferecer. Portanto, o objetivo, de facto, do festival, para além do evento e do conteúdo que tem, é usá-lo, na medida em que tem grande visibilidade e, sobretudo, uma visibilidade nacional, usá-lo para promovermos a cidade e o concelho. Não sei se o Presidente se me permite que possa responder a questões não, que... isso já passamos para a vereadora Inês, Okay. depois eu já dou. Okay. Obrigado. Vereadora Inês Barroso. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, os nossos colaboradores, comunicação social, público em geral, boa tarde a todos. Pedi para fazer esta pequena intervenção no período antes da ordem do dia para vos dar nota de alguns aspectos que me parecem ser de salientar. Em relação ao desporto, gostaria de salientar que o mestre Carlos Dias, portanto um profissional que há 40 anos trabalha no âmbito do Karatê na nossa cidade, foi mais uma vez graduado com um cinto, portanto foi graduado passando a obter o 7º Dan de Karatê, portanto uma das mais altas graduações nacionais atribuídas a um karateca. Portanto, esta distinção foi entregue ao mestre pelo Presidente da Federação Italiana, que teceu algumas considerações sobre as qualidades técnicas e percurso profissional e desportivo de Carlos Dias, enquanto atleta, formador e homem, perante cerca de meio milhar de cintos negros presentes no estágio que decorreu em Itália. Portanto, dar-vos nota desta primeira informação. A segunda, no que concerne à educação, gostaria de dizer que no próximo dia 15, em Vila Nova de Gaia, vão ser premiadas as escolas que foram consideradas bandeiras verdes no âmbito do programa Ecoescolas, nomeadamente o Centro Escolar de Alcanede, o Colégio Infante Santo, a Escola Básica de 2º e 3º ciclos de Alcanede, a Escola Básica de 2º e 3º ciclo Dom Manuel I de Pernos e a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado. Eu e o chefe de divisão iremos acompanhar as 5 escolas a Vila Nova de Gaia para a recepção da bandeira verde por mais um ano nestes estabelecimentos, por mais um ano em alguns destes estabelecimentos de ensino. Gostaria ainda de fazer referência ao Greenfest. Porquê? Porque a Exposição Nacional do Bunho foi reconhecida por alguns dos parceiros nacionais e a organização do Greenfest, portanto, no seu mentor, o Dr. Pedro Norton de Matos,
convidou o município de Santarém a estar presente no evento que decorreu de 9 a 12 de outubro no Centro de Congressos do Estoril. Portanto, era a 7ª edição deste certame, o Green Fest, que é o maior evento de sustentabilidade do país e celebra anualmente o que de melhor se faz ao nível da sustentabilidade nas vertentes ambiental, social e económica. Para além do convite, nós estivemos com uma exposição sempre ao longo dos dias e desenvolvemos 3 tertúlias, dias 9, 10 e 11, subordinadas às potencialidades no âmbito do bunho, à formação que é necessária para que esta arte seja reconhecida como uma futura profissão no âmbito das qualificações e relativamente à história. A história do bunho foi o tema do terceiro debate, da terceira tertúlia sobre o bunho. Dizer-vos que encerramos então com a chave de ouro esta nossa participação, uma vez que o município, pela primeira vez, foi galardoado um município com o prémio Be Green Award Innovation, ou seja, pela inovação do conceito e pela sua sustentabilidade em termos quer económicos, quer ambientais, quer sociais. Portanto, dar-vos nota de que o projeto Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente no âmbito do bunho está a gerar e está a fomentar uma discussão bastante interessante em termos nacionais e que, inclusivamente na próxima quarta-feira, haverá também na RTP1 à tarde mais um programa para o qual fomos convidados também para ir partilhar este projeto. Em relação às marachas, mas depois eu agora já se for necessário algum esclarecimento, passo-vos a palavra. Obrigada. Muito obrigado, senhores vereadores. Respondendo então às questões que foram colocadas, começo pelo vereador, vereador Francisco Madeira Lopes. No concerne à questão das ervas, quero dizer que nós temos feito e reforçado as nossas equipas no corte de ervas. Isto nas freguesias rurais temos isto através da delegação de competências, na cidade não o temos, são os nossos serviços que o fazem. Ainda na última Assembleia Municipal pude dizer que uma das coisas que temos pensado, provavelmente no próximo orçamento, é temos que concessionar alguns espaços verdes, porque como não conseguimos contratar pessoas em número suficiente, também não podemos estar sempre sujeitos ao centro de emprego e, portanto, teremos que alterar realmente esta matéria. Na questão que referiu em concreto esta rua, terei que verificar, não tenho isso, ou seja, o vereador também questionou e, portanto, poderemos verificar agora. Claro que temos que o fazer. Relativamente à questão do pessoal, que tem feito um serviço excepcional, mas muitas vezes, e tivemos um verão atípico em que choveu durante o verão, fez calor e isso sim fez com que a erva se desenvolvesse mais vezes do que era usual em alguns locais onde nós cortávamos erva. As vezes que cortávamos outros anos em que não choveu este ano, isso bem se recorda, o mês de agosto choveu várias vezes e isso com o calor fez com que aparecesse mais erva. Relativamente à questão do lar Pedro Alves Cabral, os prédios estão a ruir, ou seja, nós temos informações, ou seja, nós temos uma comissão que faz estas vistorias, como sabem. Presumo que estes não estejam identificados, pelo menos não tenho essa nota. Não sei se, do ponto de vista do nosso departamento, isso está identificado. O vereador poderá falar com isso, mas nós temos uma comissão que faz uma vistoria, ou seja, onde vai os nossos técnicos, vai o Serviço de Proteção Civil, vai uma comissão de avaliação, ou seja, onde é feito um levantamento. E após esse levantamento e essa inspeção ao edifício, o que acontece é que, se ele realmente apresentar riscos, o município tem uma tramitação que segue, que é de notificar os proprietários para eles procederem a obras ou então fazerem a demolição caso seja esse o efeito, e não havendo, ou seja, em caso extremo, e já aconteceu algumas vezes, e recordo, quem subir pela calçada do Monte atualmente pode verificar, no seu lado direito, há 2 edifícios que já há cerca de 2, 3 anos foram demolidos, porque não apresentavam condições, os proprietários não o conseguiram fazer, e o município toma a posse administrativa e depois faz a demolição por questões de segurança. Relativamente à questão da estátua e que referiu Salgueiro Maia, do Pedro Alves Cabral, dizer o seguinte: a questão da vegetação,
e faço também aqui um alerta, já o vereador Farinha fez uma semana passada, ou há 15 dias, os problemas que temos tido com a estátua nem têm sido tanta vegetação, mas algum vandalismo que algumas vezes aconteceu com a estátua. Isso é que eu faço um apelo para que quem faz este tipo de atos deixe-os fazer, e também recentemente na Igreja da Graça alguns vitrais foram partidos com pedras, fizemos queixa, portanto é uma zona que tem tido alguns problemas e eu faço esse alerta e recentemente tivemos alguns grafites e de má índole, ou seja, e bastante problemáticos para a imagem que nós queremos essa estatuária. Também à questão da vegetação, eu penso que é um problema menor comparado com todos estes que temos tido. Também à questão da falta de médico, a vereadora Susana Pita Soares irá falar sobre isso. A vereadora Otília questionou sobre a questão de ratos nas zonas de nós também recebemos essa comunicação, ou seja, e temos acompanhado isso. Se bem se recorda, em últimas reuniões, já não recordo, veio aqui um parecer prévio para alguns processos, não só de baratas, mas também de desratização, e também fazemos isso ao nível das águas de Santarém. O nosso veterinário também tem acompanhado isso, esperamos que não seja um processo complicado, mas temos nota disso e também já encaminhamos a informação. Eu percebi que escreveram para os vários vereadores, presumo, pelo menos vinha em conhecimento, eu vi esse ofício e, portanto, é isto que temos feito e, portanto, atuamos consoante sabemos. Também fazemos, do ponto de vista das águas de Santarém, uma prevenção anual relativamente a esta matéria. O vereador Ricardo Segurado pergunta sobre a questão do quadro comunitário de Portugal 2020. Sr. vereador, eu já disse isto aqui e alguns dos senhores vereadores o ano passado já perguntavam o que é que nós tínhamos verificado no Portugal 2020. Nós sabemos que o acordo de parceria foi assinado, salvo erro, em julho. Os POs ainda estão a ser discutidos. Nós temos uma elencagem, como disse, e é normal, de necessidades que têm que estar previstas, ou seja, bem estudadas para os POs que podem surgir relativamente ao Portugal 2020. Neste momento, não temos um conhecimento claro dos programas operacionais. Agora, temos uma série de projetos que queremos inserir dentro do Portugal 2020. Dizer uma coisa que é o seguinte: o que a CIMLT fez foi, dentro do nosso PTI, o nosso Programa Territorial Integrado, com o Dr. Augusto Mateus, o que foi estudado foi o seguinte: da elencagem de projetos que foram dados, vermos as chamadas, agora o termo utilizado é as gavetas, onde eles poderão ser introduzidos. Claro que, para além disto, também temos o nosso Gabinete de Apoio ao Investidor e dos fundos comunitários, que tem estudado tudo isso. Eu recordo que alguns são por via do Inalentejo, mas há uma série de outros programas que não passa pela programação do Inalentejo. Isso está a ser acompanhado, como sempre foi, dentro dos nossos serviços autárquicos. E claramente espero que ainda possa haver alguma inversão relativamente ao que foi noticiado no que concerne aos municípios, porque pelo que foi dado a conhecer, mas como digo, ainda não sabemos os programas operacionais, provavelmente no que nós conhecíamos com contratualização, poderá eventualmente não haver tanto dinheiro como houve num quadro comunitário anterior. Isso é algo que nos preocupa, é algo que esta comunidade intermunicipal já referiu, é algo que todos os senhores autarcas têm que estar preocupados e estamos preocupados, e também a Associação Nacional de Municípios já o tem vindo a referir agora. Claro que temos esse acompanhamento e não será por falta desse estudo e desse encaminhar destes processos que isto não acontecerá. Dizer também uma coisa que é o seguinte: teremos de ser muito mais criteriosos relativamente a estas matérias, porque claramente ainda, como disse, não sabemos quais são os programas operacionais, mas também do ponto de vista do investimento há alguma dificuldade em algumas matérias que nós esperamos poder ultrapassar, porque este quadro comunitário é fundamental que tenha uma grande execução. Sobre a questão do PDM, o Sr. Vereador irá falar. Sobre a questão da Póvoa da Isenta e das estradas, nós temos uma série de estradas que têm alguns problemas. Eu já vou antecipar o que estamos a tentar fazer e iremos falar isso também se é do orçamento, que já tinha dito isto, inclusive, aqui, salvo erro, o ano passado. Há algumas que poderão estar adstritas a algum processo, as águas de Santarém, do ponto de vista do saneamento, mas isso está identificado e será reparado, mas outras que não estejam, como devem calcular, o município de Santarém
este ano, em orçamento, vai prever um contrato de conservação corrente, como já teve noutros anos. Esse contrato de conservação corrente será para que este tipo de pequenos arranjos em estradas do Conselho possa ser feita. Nós já há algum tempo não temos um contrato de conservação corrente. Este ano é fundamental que seja feito este contrato para que estas estradas, claro que isto é um contrato, será um concurso público internacional, terá que vir à reunião de Câmara, terá que estar em orçamento, demorará algum tempo, mas esperamos, se calhar para setembro do ano que vem, outubro do ano que vem, já esteja ele deliberado e, portanto, possa entrar em funcionamento para ultrapassar algumas destas situações, porque neste momento, teremos de ser sinceros, não temos capacidade de avulso ir reparar estradas. Portanto, isso que fica aqui claro, terá que ser por via de um contrato desta dimensão, onde os preços são substancialmente inferiores. A questão da estação de comboio e da intervenção, já aqui discutimos a intervenção que está a ser feita na estrada, no que é a estrada da estação. Nós achamos que a obra irá dignificar, o Sr. Vereador também o diz, no que no concerne à questão da circulação rodoviária. Como sabemos também, enquanto estiver ali a linha de comboio, há dificuldades em que ela possa ser muito melhor. Mas dizer que eu acho que irá melhorar. Resolver o problema, provavelmente não irá resolver o problema de uma vez, porque nós sabemos que em algumas horas do dia, muitos são os carros a circular naquela zona. No que concerne à passagem pedonal e o paralelismo que fez com o entroncamento, ainda a semana passada, isto quando eu aqui referi na reunião de Câmara que a REFER tinha a intenção de fazer isto, ou seja, a REFER tem isto como uma necessidade identificada e, portanto, quer que a obra seja concretizada. A semana passada ainda houve contacto entre o município de Santarém e a REFER está a ultimar as questões de arqueologia. Para ser feita e instalado lá a passagem, quando forem colocadas, não sei se será sapatas, ou seja o que for, terá que ter acompanhamento arqueológico. Esse acompanhamento que eles estão a diligenciar, estão a tramitar dentro da DGPC, também pediram apoio ao nosso arqueólogo para quando da elaboração da obra possa também estar próximo. A vereadora Inês Barroso, logo nesse dia falámos e, portanto, falou com o Dr. Matias para que ele esteja atento a essa necessidade da REFER. O vereador António Carmo falou numa questão que era a da sessão solene, ou seja, está a decorrer neste momento, ou seja, uma questão de agendas. Eu recordo que também tentei passar a reunião para o dia de terça-feira, não se conseguiu, ou seja, eu estive no almoço, como disse antes de iniciar, onde expliquei, ou seja, mandei uma mensagem para ser lido lá. Claro que o IPS é algo que é muito importante no nosso concelho, digo mais, na nossa região, e, portanto, é um parceiro sempre do município de Santarém, independentemente da força partidária que esteja neste executivo, independentemente da pessoa que esteja à frente da direção do IPS. São entidades que têm de estar sempre lado a lado e caminhar no sentido de trazer valor acrescentado a esta região. Não houve esta oportunidade, com toda a certeza haverá outras oportunidades, e recordo, sabendo nós que à segunda-feira é o dia, por a atividade profissional dos senhores vereadores de outras bancadas, que mais facilmente se conjuga para que as reuniões de Câmara se realizem. Nós lembramos que no anterior mandato também chegámos a ter reuniões à sexta-feira, porque um dos vereadores, por uma necessidade de alguns vereadores, seria mais fácil de calendarizar essas reuniões à sexta-feira. A vereadora Idália perguntou sobre as questões dos resultados de Viver de Santarém. O terceiro trimestre está a ser ultimado, quando espero em breve trazer o terceiro trimestre à reunião do Executivo. Dizer que a questão dos trabalhadores estará sempre salvaguardada, nem sequer pomos isso de outra maneira em cima da mesa. A questão do mapa dos fundos PIMES, acho que do ponto de vista do que temos dito nas últimas reuniões, ou seja, a dificuldade em ter à data, ao dia, isso já porque é um mapa dinâmico, acho que também já fui suficientemente claro nesses esclarecimentos. As marachas, a senhora vereadora Inês Barroso irá falar sobre essa matéria. A senhora vereadora perguntou também sobre os processos disciplinares de função. A senhora vereadora já fui cabalmente explícito sobre esta matéria. Acho que dentro disto não temos nada a acrescentar ao que foi dito. Na questão das obras da EPC, dizer que, relativamente à questão do TAF e a tudo o que se passou, já disse, vou repetir, o nosso mandatário
contestou, não tinha sido notificado sobre esta ação, portanto ainda estamos à espera da decisão sobre essa contestação. Houve outras notas, que também daremos disso a nota aos senhores vereadores, portanto há outras ações que provavelmente poderão nascer desta e nós também daremos conhecimento disso aos senhores vereadores, portanto, com a reserva também que o nosso mandatário nos tem pedido sobre isto. Relativamente à questão da estrada de Casével, já falei com o senhor Presidente da Câmara de Torres Novas sobre esta matéria, os técnicos da Câmara de Torres Novas e os técnicos da Câmara de Santarém estão a diligenciar no sentido de chegarem a um consenso sobre o projeto a elaborar. A questão dos cortes de energia e a questão destes cortes, algumas vezes serem correntes em algumas zonas, eu quero dizer que já este ano tivemos reuniões, eu e o vereador Luís Farinha, por exemplo, o vereador teve, e também dizer que a própria EDP, ou seja, por solicitação da comunidade intermunicipal, esteve a EDP reunida com os senhores presidentes de Câmara. Porquê? Porque nós, por causa do contrato de concessão, a EDP, quando parte para um novo ano, tem que consultar os municípios das obras que eles querem ver desenvolvidas nos seus municípios. E isto era uma coisa que não vinha acontecendo e nós achamos que a EDP tem que o fazer. Tem que perguntar aos municípios que obras acham que são importantes no seu município. Porquê? Porque já que eles vão fazer intervenções e estão a abrir de um contrato de concessão, não é fazer as obras que acham por bem, que lhes dá jeito a eles, e não olharem para as que são do município. Portanto, nós queremos que este processo, que já há muitos anos não se verifica, e também pode ser que foi por intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, que esta reunião, que solicita esta reunião, no âmbito da CMLT, para que também isto pudesse ser feito. Portanto, aguardamos que a EDP nos solicite isto. Mas claro que nessa reunião demos nota deste e não só de outros problemas, também do ponto de vista das luminárias, que muitas vezes estão por substituir durante bastante tempo. E também dizer-vos uma coisa que até aconteceu esta semana, que nós fizemos um desmentido disso na comunicação social, que, curiosamente, cortaram a luz num edifício municipal, tendo o município pago a eletricidade 2 dias antes, por um erro, 2 dias antes, que foi no Campo Cheio das Padeiras, nós pagámos a eletricidade 2 dias antes do que era, portanto, como temos feito sempre, e cortaram. Claro que estão a verificar, não conseguem detectar qual é o problema, mas temos isto identificado. No que concerne às atas das reuniões sobre essa temática, ou outra qualquer, a Sra. Vereadora, dizer o seguinte: está tudo gravado, como disse, o que peço é ao SAUA que possa ir verificar essa ata e outra qualquer que os senhores vereadores tenham e que seja feita a transcrição na íntegra. Eu penso que este sistema de som que implementámos, não só nas reuniões de Câmara como nas Assembleias Municipais, deverá ficar tudo colocado nessas atas. Acho que é isso mesmo. Para isso não teríamos este tipo de sistemas de som, porque, recordo, já estou cá antes destes sistemas de som serem muito mais falíveis, e muitas vezes queremos ir ouvir as reuniões de Câmara e o som não ter a cuidado. Portanto, acho que isso hoje já não se passa em termos da sociedade, e portanto peço isso noutra matéria, portanto, os senhores vereadores que possam detectar isso noutros aspectos, que nos digam, portanto, e não é preciso quer dizer ao senhor Presidente da Câmara, pode diretamente logo dizer ao SAOA, fica aqui, portanto, dizer, olha, no dia tal, à hora tal, eu disse isto, não está refletido, portanto, olha. E o SAOA irá verificar isso sem problema nenhum, portanto, até algo que pode não passar pelo município, pelo Executivo, e diretamente dizerem isso, não há problema nenhum, está as gravações serão para manter. Sobre algumas matérias que foram colocadas, nomeadamente que o vereador Madeira Lopes questionou sobre a questão do Centro de Saúde de Alcanede, a senhora vereadora vai dar conta das diligências que fez e também do que ainda há para fazer sobre essa matéria. Uma vez mais, muito boa tarde. Relativamente a esta matéria, informar o Sr. Vereador e os restantes vereadores e presentes que a preocupação da Câmara Municipal de Alcanede, de Santarém, relativamente ao Centro de Saúde de Alcanede, não é uma preocupação recente e não resulta apenas destes últimos acontecimentos que têm vindo a público. É algo que nos preocupa desde o início do mandato, porque são cerca de 5.000 utentes e há uma manifesta escassez
de médicos naquela zona do concelho. De resto, como já lhes demos conta numa outra reunião anterior, levamos este assunto à presença do Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Secretário de Estado Manuel Ferreira Teixeira, que nos recebeu em audiência para tratar deste e de outros problemas da saúde do nosso concelho, e demos-lhe conta da muita preocupação deste Executivo em relação àqueles utentes que não têm em tempo e à hora desejada médico. Na altura a situação não era tão gravosa porque 2 médicos estavam ao serviço. Como todos sabemos, posteriormente um dos médicos, infelizmente, adoeceu, estando em período de baixa, e mais recentemente uma outra médica apresentou também baixa médica. Tenho, ao longo das últimas semanas, mantido contacto direto com a senhora coordenadora do ACES, a doutora Diana Leiria, que tem como expectável que dentro de aproximadamente 15 dias um dos médicos que está de baixa possa regressar, uma vez que tenha apresentado melhorias significativas no seu estado de saúde. Relativamente à outra médica que apresentou baixa médica, muitos têm sido os rumores relativamente a esta questão. Tentei também, junto da senhora coordenadora, esclarecer se tratava efetivamente de uma rescisão, como se chegou a falar, ou se era uma situação temporária, ao que a senhora coordenadora respondeu que se trata de uma baixa. Foi isso que foi levado à sua presença. A sua doutora está doente e, portanto, é expectável também que em breve possa regressar. Para minimizar o impacto da falta destes 2 médicos, portanto, não falei de um terceiro, como todos também sabemos, está impedido de poder praticar, fazer prática médica por estar com problemas com a Justiça, e, portanto, relativamente a essa situação, nada mais foi adiantado, mas para colmatar e minimizar esta situação, enquanto estes 2 médicos não regressam, não se apresentam ao serviço e que lhes seja dada alta médica, foi contratado um médico através de uma empresa que vai uma vez por semana a Alcanede, das 8 da manhã às 8 da noite, creio. Há médicos de outras unidades de saúde que se vão deslocar uma manhã e uma tarde por semana para garantir também todo o receituário, e a unidade de saúde de São Domingos está também disponível para receber neste período os doentes de Alcanede. Todavia, a senhora coordenadora do ACES está esperançada que num prazo de 1 a 2 semanas a situação possa não ser ultrapassada, porque essa só se poderá ultrapassar totalmente com a colocação de médicos, e, portanto, essa é uma questão que a senhora coordenadora me disse a mim, como de resto é de conhecimento geral, que há poucos médicos. Aquela que é a pretensão da população de Alcanede, da constituição de uma OSF, e que seria o desejo deste Executivo, e que levamos também essa pretensão ao conhecimento do Sr. Secretário de Estado. Como todos sabemos, não depende exclusivamente quer da vontade política, quer da vontade do ACES. Há necessidade de haver um conjunto de médicos, de enfermeiros, de administrativos, de profissionais da saúde, que se possam corporizar e que possam elaborar essa candidatura, que passa por 2 fases, por 2 modelos. Por um modelo A, numa fase inicial, sem incentivos remuneratórios, e só após um período de 1, 2 anos, após uma avaliação da ERA, é que poderá passar ou não a modelo B, que é o modelo que, do ponto de vista do incentivo remuneratório, será mais apetecível para que os médicos possam constituir nessa unidade. Portanto, tudo
isto seria, a constituição dessa unidade de saúde familiar seria de facto desejável e viria minorar, se não mesmo ultrapassar os problemas que a população está a sentir, mas não seria honesto da nossa parte e não me parece que seja expectável que a curto prazo essa situação possa ser uma realidade. Portanto, há assim essa garantia da senhora coordenadora do ACES de que está particularmente empenhada na resolução deste problema e, portanto, até agora foram estas as soluções encontradas e continuarão a ser envidados todos os esforços no sentido de que estes utentes possam ter a melhor prestação nos cuidados primários de saúde e, obviamente, também o acompanhamento por parte da Câmara Municipal no que toca a toda esta situação, naquilo que estiver no nosso âmbito e na nossa esfera de competências. Muito obrigado. Sr. Vereador sobre o PDM. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de responder à questão do PDM, permita-me que responda ao Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes sobre a questão dos imóveis que identificou. Já me fizeram chegar aqui informação. E, portanto, como o Sr. Presidente disse, quando são identificados estes edifícios, acaba por se realizarem as estudias técnicas, que, obviamente, depois acaba por ter como consequência a notificação por parte dos proprietários. Quando estes, eventualmente, não respondem e a ameaça é grande, a Câmara acaba por intervir, fazendo uma ação coerciva, ao fim e ao cabo. Bom, eu tenho informação que, no caso do primeiro, e, portanto, será o de Gaveto, foi o primeiro que referiu, que já está sinalizado com o 04. Portanto, o 04 é um número de código para este tipo de processos que nós atribuímos. Portanto, é precisamente a vistoria técnica. Portanto, dá início o processo inicia-se com a vistoria técnica e, portanto, julgo que ainda não aconteceu. Pois não. Ainda não aconteceu. Mas o processo está sinalizado, está constituído já um processo, irá ser realizada a vistoria técnica. Em relação ao segundo, ainda não temos informação e, portanto, registrei, poderemos, assim que possível, também fazer abertura, se for o caso disso. Em relação à questão levantada pelo vereador Ricardo Segurado, relativamente ao PDM, eu creio que percebi, quando refere a proposta de PDM. Eu diria que isso depende mais de vocês do que nós. Na medida em que na medida em que julgo eu, não é? Não tendo nós maioria, obviamente que e tendo nós colocado a questão do cenário, a discussão, só conseguiríamos avançar para essa fase de proposta quando aí chegarmos. Até lá tem que passar por esta sala. Bom, mas ainda assim gostaria de poder avançar alguma coisa relativamente ao PDM, porque naturalmente nós temos todo o interesse e empenhamento em avançar sobre esta matéria. O site que referiu, e bem, procura ser um veículo de informação, dando a conhecer o trabalho que está a ser feito, mas também podendo ser um veículo para recolher naturalmente os contributos. Referiu também a realização de reuniões, diversas reuniões. Na sequência dessas reuniões, nós remetemos a informação para a Atkins, que é a empresa que está a desenvolver o processo de revisão do PDM, isto porque entendemos que deveríamos, na medida do possível, tentar, sobretudo, clarificar a proposta que tinha sido apresentada, a proposta de cenário e não a proposta propriamente de plano. Eu julgo que dentro de muito pouco tempo, e quando digo pouco tempo, creio que, e disse-o na apresentação do site, eu julgo que em novembro, gostaria que em novembro pudéssemos discutir essa mesma proposta. E, portanto, assim que possível, essa proposta será entregue aos senhores vereadores para que depois possamos, naturalmente, trazê-la aqui à aprovação. Muito obrigado. Vereadora Inês Barroso, sobre a questão das marachas.
Relativamente a este assunto, cumpre-me informar do seguinte: portanto, na sequência da última intervenção sobre este assunto aqui em reunião do Executivo, o município solicitou informações à APA, portanto à Agência Portuguesa de Ambiente, a antiga ARH, que nos comunicou que o assunto está inventariado de há 2 anos a esta parte, mas que, sendo uma obra que ascende a mais de 320 mil euros, não era possível, de momento, a sua execução. Aquilo que neste momento está previsto é que nós possamos vir, sem a certeza, mas que possamos vir a analisar, após termos a definição dos princípios das candidaturas do novo quadro comunitário, podermos vir a concertar esforços no sentido de poder intervir nesta zona, quer através do Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, sendo o município depois a desenvolver essa comunicação, quer através da APA também, como dizia, numa ação concertada. Mas, efetivamente, é devido ao orçamento significativo que esta intervenção implica, que neste momento ainda não foi executada qualquer tipo de reabilitação do local. Permitam-me ainda que dê mais uma pequenina informação que há pouco omiti, relativamente ao facto de, na passada quinta-feira, termos realizado a primeira reunião intermunicipal. Já tínhamos reunido com outras autarquias, mas ainda apenas 2 a 2. Neste momento, sim, começámos a reunir as 4 autarquias, a Zambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém, e convidámos para integrarem a equipa que está a estudar, a fazer a análise de estudo da atividade pecuária. Convidámos também o INIAF para estar presente e vamos também endereçar o convite às associações de produtores de suinicultura. E, portanto, neste momento delineamos a primeira fase, digamos, de trabalho, que é fazer uma efetiva georreferenciação de todas as unidades de exploração pecuária, e articulámos reunir mensalmente nos 4 municípios. A próxima reunião será no Cartaxo, no início do mês de novembro. Não sei precisar neste momento a data, mas dar-vos boa nota de que a atividade pecuária está finalmente em análise intermunicipal. Obrigada. Muito obrigado. Vereadora Idália, foi primeiro. Sendo rápido. Sim. São 5 dúvidas, mas breves. Sr. Presidente, a primeira, em relação à resposta que deu ao Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes sobre edifícios degradados, nomeadamente quando alude à Calçada do Monte e à posse administrativa que a Câmara tomou sobre os edifícios. Sim. Eu só lhe queria perguntar se a Câmara também vai tomar posse administrativa sobre o muro da própria autarquia, uma vez que ele está em risco de derrocada. Essa é a primeira questão. A segunda questão, sobre fundos disponíveis, eu sei que há dificuldade em ter ao dia, mas seria bom que tivéssemos ao dia. Assim tínhamos uma noção, se estávamos perto do copo a transbordar-se, perto do copo vazio, teríamos uma noção daquela que é a situação da Câmara. Sobre os processos disciplinares, o senhor tem-me a responder-me que não tem nada a acrescentar ao que foi dito. A questão é que o senhor nunca me disse nada sobre estes processos disciplinares. Sobre a questão das atas, ao senhor Presidente, eu queria deixar aqui muito claro que sempre que há intervenções com faltas, com imprecisões, que nós achamos que aquilo que dissemos não está bem transcrito, nós contactamos os funcionários e há sempre a maior das colaborações. Eu trouxe aqui o assunto à reunião de Câmara, porque em relação ao ponto renovação e aquisição do licenciamento de software da ATA do dia 21 de abril de 2014, há uma completa omissão de toda a discussão. Por isso é que eu trouxe aqui à reunião de Câmara, porque tudo o resto é tratado com os funcionários e sempre de forma sã e escorreita. Não há pendentes, Sr. Presidente. Relativamente à questão do Centro de Saúde de Alcanede, Sra. Vereadora, tomei boa nota daquela que é a disponibilidade para que os doentes possam vir a São Domingos. Aquilo que lhe pergunto, Sra. Vereadora, é se se o Executivo salvaguardou o transporte dos doentes que tenham que vir eventualmente a São Domingos, porque vir de Alcanede à cidade é muito pesado, não é? Fundamentalmente para os mais idosos, que têm pensões mais baixas. Só a senhora Vereadora, a Vereadora Inês Lopes, em relação às marachas. Era para saber, tomei boa nota das diligências, fiquei aqui com uma dúvida. Estamos a falar de um orçamento
mais ou menos quanto? Uma vez que a Sra. Vereadora referiu como é um orçamento de mais de 120 mil euros, 320 mil euros, não é possível fazer a obra. Estamos a falar de um orçamento... Sim, mas se chegaram à conclusão de... Enfim, se fizeram uma avaliação e se a APA vos falou em números. E se, quando refere uma intervenção nas Marajas e uma eventual candidatura dentro do próximo quadro comunitário de apoio, se está a falar só de Porto das Freiras em São Vicente de Paulo ou também das Caneiras, que tem um problema idêntico. Muito obrigada. Muito bem, vereador Francisco. Muito bem, vereador Francisco. Sr. Presidente, só duas questões rápidas. Agradecer à vereadora Inês Barroso a informação que aqui trouxe em relação ao Rio Maior. Já tinha tomado nota na última reunião de Câmara, ou na antecedente, já não tenho certeza, de que estava já agendada essa reunião. Hoje percebi que vai ter também pessoas do INIAV e dos produtores suinícolas. Eu ia sugerir, mas obviamente quem organiza a reunião é que toma essa decisão, que também estivessem presentes algum representante ou de uma das associações de ambiente que têm lutado pela despoluição do Rio Maior. Em Rio Maior há o ar puro, em Santarém há o movimento ecologista do Vale de Santarém, no Cartaxo é Ecocartaxo, na Azambuja não conheço nenhuma que exista que esteja a atacar este problema. Mas certamente contactando com uma destas três, e claro que não tem que estar os três presentes, mas bastará estar uma pessoa, mas penso que seria cordial, seria de bom tom ter também alguém dos movimentos ecologistas presentes. A segunda questão tem a ver com, com a declaração do Sr. Presidente da Câmara dizendo que estão a pensar concessionar jardins. Eu não posso... Não é concessionar, ou seja, não é concessionar, ou seja, é passar a fazerem outsourcing alguns... Pronto, muito bem, exatamente, passar a fazerem outsourcing. Eu volto a dizer, continuo a manifestar-me surpreendido. Eu recordo-me dos debates... Sim, senhor, eu penso que já percebi porquê. O Sr. Presidente já assumiu a incapacidade face aos recursos e aos meios existentes na Câmara para resolver os problemas de limpeza e de gestão dos espaços jardinados da cidade e do Conselho. Tudo bem. Isso aí nós já tínhamos pedido de resto há muito tempo. Também já tínhamos percebido que, do que diz respeito aos recursos humanos, a Câmara só via hipótese de resolver a questão por recurso, aos SEIs ou aos antigos POCs, de maneira, de facto, graças aos constrangimentos em termos pessoal, não só em termos financeiros, mas em termos pessoal, que a própria Administração Central tem colocado às autarquias. Mas eu recordo-me que no início deste mandato e na campanha eleitoral, e aliás saudámos o Sr. Presidente por essa tomada de consciência e por essa decisão de de optar, melhor dizendo, de optar por chamar à esfera do município um conjunto de áreas que estavam entregues a privados por meio do outsourcing, precisamente por reconhecer que a autarquia não tinha também meios financeiros para assumir encargos elevados. E, portanto, eu não posso deixar de ficar surpreendido com esta decisão. Não sei se a situação financeira da Câmara melhorou assim tão significativamente. Eu sei que a situação dos recursos humanos é difícil, eu sei que é difícil fazer muito com pouco, mas também não sei se a solução será voltar a embarcar em contratos que possam voltar a tornar ainda mais instável a situação financeira da Câmara. É só por isso que eu manifesto a minha surpresa com esta declaração do Sr. Presidente da Câmara. Muito bem. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tentando ser breve, quanto à questão dos fundos comunitários, daquilo que está perspectivado por parte da Câmara Municipal de Santarém, nós registramos, tal como tínhamos registrado anteriormente, a questão da preocupação que existe quanto àquilo que vai ser possível ou não ser possível ao nível da intervenção das comunidades intermunicipal, bem como aquilo que poderá ou não ocorrer ao nível dos vários programas que poderão existir. Mas a questão não é essa, a questão coloca-se mais ao nível de saber exatamente o que é que a Câmara Municipal perspectiva como investimentos estruturantes necessários de forma a que possam ser encaixados naquilo que serão os vários programas que vão existir. Ou seja, o processo tem que ser feito das reais necessidades de Santarém para aquilo que são os programas comunitários que vão ter. Que é para nós não temos casos, como aconteceram por todo esse país, onde universos que existiam, onde nem sequer haviam crianças e foram construídos polidesportivos. É que eu não quero isso no meu concelho. É obviamente que isto são situações reais. Foram construídos polidesportivos neste país em zonas onde nem sequer haviam crianças, onde não haviam jovens. E, portanto, aquilo que eu quero saber é se a Câmara Municipal de Santarém tem estruturado
pensado aquilo que são os investimentos relevantes para poderem ser efetuados nos próximos anos. Sra. Vereadora, respondendo muito rapidamente, telegraficamente, Vereadora Idália, a questão do muro, ou seja, essa situação não estava tão preocupante como os edifícios, como disse. A questão dos fundos disponíveis é a resposta que dei. A questão dos processos disciplinares, se deve recordar, eu e a Vereadora já aqui falámos. A questão da ata, Sra. Vereadora, não sei se tinha esse hábito, eu não verifico a questão das atas, ou seja, só serão feitas ou acrescentamos ou retiramos alguma coisa, portanto não estou a ver isso à anterior como a senhora queria dizer. Na questão do centro de saúde, a Sra. Vereadora foi bastante clara. Na questão das marachas também acho que sim, e claro que a situação das caneiras também é uma situação que temos que olhar, e sabemos que no ano passado houve uma maracha que colapsou simplesmente. Relativamente à questão que o vereador Francisco Madeira Lopes colocou, e dizendo o seguinte, eu quando referi a questão do outsourcing, ou seja, nós temos essa temos a assumir, ou seja, eu quando estou a referirmos aqui a alguns espaços, não é a imensidade dos espaços, são coisas pontuais no tempo, e também alguns desses espaços, eu referi-me ao outsourcing, outros não são. Ainda hoje estivemos no Centro de Emprego de Santarém, onde alguns espaços vão ser protocolados com o Centro de Emprego para que possa, de alguma maneira, em conteúdo de formação de trabalho, alguns formandos do Centro de Emprego ficarem com alguns espaços distritos que fiquem distritos, sejam do município de Santarém, mas alguns também, provavelmente teremos que fazer alguma contratação, mas serão valores de uma monta muito pequena e questões pontuais dentro do que é o circuito dos nossos serviços, e foi identificado alguns mais pequenos que ficam para trás, que nós provavelmente teremos que o fazer para que não haja isso, mas não são de grande monta, e no orçamento que iremos discutir na próxima quarta-feira, estará lá plasmado e poderá haver. Claro que é algo que nós não queremos. Eu também quero dar aqui nota, eu não sei, o Orçamento de Estado que está a ser feito este ano, e todos nós ainda sabemos muito pouco por ele, ou seja, a comunicação social um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, mas também quero lhe dizer que, nomeadamente à questão do pessoal, eu pelo menos fiquei preocupado de ver que empresas estatais não terão que despedir pessoas, em parênteses, e os municípios ainda ficam com essa obrigação. Eu percebo muita coisa, agora não percebo que as entidades que mais cumprem, que mais rapidamente se ajustaram a tudo o que é esta crise, ultrapassar esta crise, continuem a ter um espartilho muito grande, ou seja, quase que nos metem uma camisa de força e deixam-nos um botão desabituado para a gente pensar, olha, ainda se podem mexer um bocadinho. Não concordo, e portanto espero que isso não venha no Orçamento de Estado, tanto que foi aprovado no sábado, e espero que isso não se verifique. Portanto, penso que ter sido claramente a resposta. Ao vereador Ricardo Assegurado. Sr. Vereador, quero dizer o seguinte, à questão dos projetos que foram feitos, eu posso dizer uma coisa, o município de Santarém elencou muitos projetos, foi um trabalho que foi também feito com os nossos técnicos, foi um trabalho, alguns já vinham de outros quadros comunitários de vários anos, não se conseguiram concretizar, que foram plasmados e foram enviados para não foi só assim, em Santarém foi assim em todos os outros concelhos. Eu posso dizer que se calhar, se nós realizássemos 10% dos muitos projetos que enviámos para verificar as tais gavetas orçamentais, isso seria já muito bom para todos nós. Mas essa elencagem está feita como deve calcular. Bem, entrando no período da ordem do dia, deliberação de enquadramento de unidade multifuncional W Shopping na filosofia de intervenção a estabelecer na revisão do PDM. Muito bem. Alguns vereadores querem usar a palavra? O vereador quer fazer? Vereadora. 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 Susana Pita Soares. Bom, apesar desta não ser uma área em que me sinta particularmente à vontade, por não ter da matéria um conhecimento técnico que me permita falar com grande tranquilidade, pedi de resto, como é hábito, os bons serviços do Sr. Chefe de Divisão, que de maneira muito mais avalizada e de maneira técnica poderá falar-vos e explicar-vos as dúvidas que possam decorrer desta informação e da restante documentação que anexamos
para cabal esclarecimento deste problema, que de resto se arrasta já há alguns anos. Como os senhores sabem, decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria um processo intentado pelo Ministério Público contra a Câmara Municipal de Santarém, e esse processo está sustentado naquilo que o Ministério Público alega ser uma desconformidade da operação urbanística na unidade multifuncional de Blue Shopping, com alguns dos artigos do regulamento do PDM que ainda está em vigor, assim como o regulamento geral das edificações urbanas, o REGEU. Esta situação não é uma situação nova, a ação terá sido intentada, creio que em 2005, arquiteto, corrija-me se estou errada, 2004, 2005, esteve suspensa durante alguns anos e por, creio que, inoperância das partes, e ainda este ano fomos novamente chamados à coação porque teríamos que responder a um prazo e trouxemos a esta mesma Assembleia, na altura, uma proposta, um pedido de parecer prévio e vinculativo para que rapidamente pudéssemos constituir mandatário sob pena de podermos ser condenados se muito rapidamente não fôssemos chamados aos autos. Efetivamente, constituímos como mandatário o Sr. Dr. João Correia, que terá apresentado um requerimento ao Sr. Dr. Juiz, um requerimento que, de resto, pela documentação que vos foi distribuída, creio que todos tiveram a oportunidade de ler, assim como o despacho do Sr. Dr. Juiz, que decidiu, na altura, suspender a instância por um período de 3 meses para que a Câmara Municipal, o seu Executivo, pudesse, se assim o entendesse, deliberar sobre aquilo que será a nossa hipotética intenção de, em sede de revisão do PDM, contemplar esta situação, que de resto, desde já há alguns anos, os nossos técnicos consideram que, se o PDM efetivamente já tivesse sido revisto, a questão já nem sequer se estaria a colocar, na medida em que, eu peço desculpa se disser alguma coisa menos correta do ponto de vista técnico, mas percebo pouco de cércias e de empenas. Tirei um curso muito sumário nas conversas que fui mantendo com o seu chefe de divisão, mas do que me é dado a oferecer é enfim, uma unidade funcional que já está perfeitamente inserida no contexto urbanístico, já está assimilada pelos scalabitanos e que, segundo os técnicos que na altura autorizaram a construção dessa unidade funcional, o Blue Shopping, está perfeitamente em conformidade com a lei e em sede de revisão de PDM, estamos nesta altura a fazê-lo, e irá ser contemplada para que o Sr. Dr. Juiz possa vir a apreciar esta questão. Tem que haver uma deliberação do Executivo, um compromisso, não de que efetivamente vai ser contemplado em PDM, porque não o podemos afirmar em bom rigor, porque todos sabemos que há uma consulta, um número infinito uma comissão de muitas entidades e que não carece só do nosso parecer ou da nossa boa vontade. O Sr. Dr. Juiz tem também esse conhecimento, mas bastar-lhe-á nesta altura o compromisso, a deliberação da Câmara Municipal, em que é intenção, em sede de revisão do PDM, contemplar esta alteração. Portanto, muito mais do que isto não sou capaz de lhes dizer e, portanto, para isso pedi que estivesse presente o Sr. Arquiteto, que de resto tem sido a pessoa que ao longo dos últimos anos tem acompanhado o processo. O vereador Luís também quer falar um esclarecimento sobre esta matéria, Sr. Vereador. Ok. Bom, obrigado, Sr. Presidente. Para se perceber o que é que eventualmente está em causa,
e julgo que digamos, da informação que foi disponibilizada ressaltam sobretudo 4 situações. Uma delas, a altura das fachadas do edifício, a outra, a profundidade das empenas, há uma terceira, de utilização do logrador, e uma quarta, relativa à coexistência de comércio e serviços com a habitação. Bom, isto percebe-se, aliás, como disse a Sra. Vereadora, e bem, eu diria que se nós tivéssemos, e sem querer estar aqui a repisar a questão do PDM, mas se tivéssemos a revisão do PDM concluída, eu diria que mesmo sem haver necessidade de o juiz do TAF de Leiria ter sugerido ou ter feito este pedido, esta alteração eu diria que acaba por ser quase inevitável, porque efetivamente o problema que se levanta em relação à profundidade das empenas tem pouca aplicabilidade, portanto terá que ser necessariamente revisto. Profundidade das empenas, até porque o próprio conceito de empena se altera de forma muito simples. Se tivermos um vão aberto nesse mesmo paramento, isso já altera o conceito de empena, portanto é uma coisa muito vaga. Do mesmo modo que, em relação à média das alturas, ao cálculo da média das alturas, a fórmula que o PDM aplica também é excessivamente redutora, é uma coisa que eu diria que, em bom rigor e em urbanismo, praticamente já não se utiliza aquele critério. A utilização dos logradores, dependendo naturalmente do desenho e do enquadramento das próprias parcelas, pode fazer sentido ou não, esse mesmo aproveitamento. E a coexistência de comércio e serviços com a habitação. Eu diria que isso é uma realidade dos nossos dias. Quer dizer, a maior parte dos edifícios hoje, quando se fazem, até por questões de rentabilidade, acabam por ser soluções mistas. E, portanto, o PDM, sendo de 95, exclui essa possibilidade, ou pelo menos cria muitas restrições relativamente a essa possibilidade, e como se percebe, um novo regulamento seguramente que não incluirá situações como esta. Portanto, eu concluiria dizendo que, do meu ponto de vista, nada obsta a este pedido, pelo menos da minha parte. Estou a falar enquanto vereador com responsabilidade na área, mas também como técnico. Nada obsta a responder favoravelmente a esta situação, pelas razões que acabei de invocar. Muito obrigado. Não sei se o vereador Madeira Lopes tinha pedido a palavra. Não sei, alguns vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço as exposições iniciais que os vereadores Susana Pita Soares e Luís Farinha fizeram. Não ponho em causa, não vou discutir as questões técnicas que o vereador Luís Farinha colocou, isto é, de que, independentemente deste processo, sempre provavelmente a revisão do PDM resolveria esta questão. Mesmo admitindo que sim, a verdade é que, enfim, a CDU considera que esta proposta hoje, nesta reunião de Câmara, apesar de tudo o que se possa dizer e justificar, não deixa de ser, na nossa opinião, obviamente, o reconhecimento de que houve, como a CDU na altura oportunamente referiu, e fundamentou o seu voto com base nisso mesmo, havia nulidades por incompatibilidades com o PDM. Aliás, a queixa que foi feita na altura por um cidadão bem conhecido na nossa cidade, eu não conheço os exatos termos em que ela foi feita, mas o que é certo é que o Ministério Público também entendeu haver ali matéria para abrir um processo à Câmara Municipal. Assim foi feito, e os documentos que nos foram dados a conhecer no âmbito desta proposta demonstram que, de facto, há esse entendimento, e por isso mesmo, em sede de conciliação, isto é, antes de haver uma decisão, de facto, em sede de audiência prévia, ou previamente a isso, o Tribunal convidou as partes a conciliarem-se, e à Câmara Municipal de Santarém ficou o assumir o compromisso
de procurar sanar estas ilegalidades através da revisão do plano diretor municipal de Santarém. Como nós sabemos, quando um ato urbanístico é aprovado com disposições ou digamos assim, dimensões ou com previsões que violam as regras do PDM, por mais que essas regras estejam desatualizadas, mal previstas, há uma consequência que é da nulidade. Aliás, o Tribunal também já veio dar uma chega em relação a isso, embora houvesse aqui também questões de anulabilidade que já estariam sanadas pela decorrência do prazo de 1 ano. Há questões de nulidade e por isso mesmo a ação mantém-se atual e enfim, há uma ameaça da declaração de nulidade do ato administrativo que aprovou ou que licenciou esta obra. Claro que, como nós sabemos, a demolição é sempre a última opção e, em alguns casos, bem, noutros, nem sempre, na minha opinião pessoal. Aqui ainda está em cima da mesa. Mas, como é óbvio, como nós compreendemos os princípios que estão subjacentes a isso, e a razão pela qual o Supremo Tribunal Administrativo normalmente decide que a demolição é a última opção. Deve tentar sempre, nem que seja retificando a obra, se for esse o caso, ou alterando o instrumento regulador do ordenamento do território. Na minha opinião, esta opção por alterar o plano diretor municipal, e admitindo que faça todo o sentido, portanto eu não vou discutir as questões que o vereador Luís Farinha disse, que faria todo o sentido, independentemente do Tribunal ter vindo agora tomar esta decisão em relação à Câmara Municipal de Santarém, a verdade é que é sempre a solução de obrigar o plano, isto é, nós criamos um plano para tentar condicionar a evolução futura da cidade e do concelho, depois na prática é a própria Câmara que viola o plano que aprovou, e depois a solução é alterar o plano a posteriori, porque a Câmara permitiu que se construísse algo que não respeitava o plano. E esta é uma situação sempre, de um ponto de vista, lamentável, a não ser que estivesse subjacente a essa decisão, a esse ato de licenciamento, de facto alguma questão maior ou algum interesse superior ao próprio interesse do ordenamento do território. Admitimos que em situações excepcionais assim possa acontecer. Aqui, neste caso, não nos parece que tenha sido a situação. E, portanto, às críticas que a CDU, na altura, apontou, digamos, da falta de um plano pormenor para a zona da Avenida António dos Santos e do chamado bico, como é que se chama? O ferro de Engomar. O ferro de Engomar. Um plano que chegou a ser aberto e penso que nunca chegou a ser concluído, foi mais um daqueles que ficou sempre ali a marinar e nunca chegou a ser concluído, e que a CDU na altura defendia que antes de se promover aquela grande revolução para aquele quarteirão que foi a criação do W Shopping, fosse antecipadamente aprovado um plano pormenor que compaginasse toda aquela zona de uma forma harmoniosa. A tudo isso sumou-se a usurpação e ocupação ilegítima, do nosso entender, de algumas zonas de espaço público. A falta de harmonia na ligação quer aos edifícios da Avenida António dos Santos, quer na Pedro de Santarém, no caso que é o mais flagrante, com aquela falta de enquadramento na ligação com o resto da rua. A promessa, inclusive, que chegou a ser aventada de que o privado assumiria responsabilidades no custear da rotunda ou da Ovolunda, como depois foi batizada pela população, ou até a questão do incumprimento, enfim, ou das suspeitas de incumprimento relativamente aos deveres de prospecção arqueológica em toda aquela zona, quando ali a 2 passos foi descoberto um cemitério islâmico, quando decorreram as obras da rotunda. A tudo isso somaram simplesmente suspeitas e processos de altura chegaram a ser abertos, suspeitas de corrupção relativamente a todo este processo. Tudo isto foi um processo que nós só podemos dizer que com estas nulidades, na nossa opinião, vêm agora a ser formalmente reconhecidas, coisa que até hoje nunca tinha sido feito. De facto, vêm dar, infelizmente, razão à CDU. Agora, o que importa, naturalmente, é resolver o problema, mas não podemos deixar de dizer que este processo foi tudo menos pacífico, foi tudo menos transparente, claro e correto a vários níveis. E, portanto, naturalmente, a CDU, nesta votação, terá tudo isso em conta, mas sem deixar de
ter em conta também aquelas que foram as suas votações em momentos anteriores, quer quando o licenciamento foi aprovado, quer quando foi concedida a autorização de utilização. Muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, portanto, aprovado pela maioria. Ponto 2. Informação da secção de Administração e Licenciamento, Visão de Planeamento e Urbanismo com proposta de aprovação de topónimos. Alguns vereadores que usaram a palavra? Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que quando comecei a ler os documentos, comecei novamente a ralhar para comigo, mas não comigo, a ralhar com esse tipo da Câmara, dizendo, mais uma vez não vem aqui a proposta. Uma pessoa começa a ler a ata da Comissão Toponímica, e a ata é confusa e aborda vários assuntos, e eu comecei a dizer, mas qual é que é a proposta? Mas o que é que nós vamos votar? Bem, claro, depois lendo, indo para baixo, no último documento aparece a proposta do técnico, que então se percebe de facto o que é que está aqui a vir a reunião de Câmara para ser votado, e em relação a isso, nada a opor, embora, enfim, havendo alguns casos que se calhar são compreensíveis, aliás, provavelmente serão todos compreensíveis. A verdade é que estamos aqui a aprovar situações que já foram inauguradas, e nada contra, antes pelo contrário, mas de facto está a vir a reunião de Câmara para ratificação. Num caso, nós sabemos bem, enfim, eram as comemorações do 25 de Abril, que estavam em causa, havia uma agenda a respeitar. Há aqui outro caso que não conheço, mas admito que houvesse uma justificação perfeitamente plausível, mas, enfim, não posso deixar de lamentar que que não consigamos fazer isto no timing mais correto. Isto é primeiro aprovar e depois então ser devidamente inaugurado com a pompa e circunstância que se merece. Por outro lado, deste processo que conhecemos e da ata que nos foi dada a ler, ficamos aqui com a sensação, e de outras informações que fomos tendo, que será útil, e penso que o Sr. Vereador Luís Farinha estará a par disso, mas eu gostava de deixar aqui a nota em reunião de Câmara, que será útil olhar para o regulamento da Comissão de Toponímia. Porque penso que há ali coisas mal definidas, ou pouco claras, pelo menos, que no que diz respeito à composição. Quem é que faz parte da Comissão Toponímica? Porque a única coisa que está clara, do nosso ponto de vista, são os elementos que são eleitos pela Assembleia Municipal. O resto não está exatamente claro a que título é que estão presentes, se têm direito de voto ou não, etc. Parece que há aqui questões que conviria esclarecer, penso que seria útil até para a dignificação dos trabalhos da Comissão Toponímia, e podermos ter melhor em atenção aquilo que são os seus pareceres, não as suas deliberações, que não delibera, mas aquilo que são os seus pareceres favoráveis ou desfavoráveis. Era só isso. Muito obrigado. Alguns senhores já dado a palavra? Vereador Luís. Responder apenas ao vereador Francisco Madeira Lopes para dizer que, efetivamente, os problemas que identificou são reconhecidos e que eu solicitei, de facto, esse esclarecimento. Ainda não obtive, portanto, há necessidade, de facto, de esclarecer as questões relativamente à composição da Comissão de Toponímia. Assim que, naturalmente, isso for possível, naturalmente, falaremos sobre isso. Para já não consigo acrescentar mais nada. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Desculpa. Ponto 3, o 4 e o 5 penso que podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Associação Relativa ao Melhoramento dos Santos, Centro Cultural e Recreio Alexandre Herculano, de Pravi, Núcleo de Santarém. Isenções de taxas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 6. Prestação de serviços de reparação natural doméstica de diversas escolas de primeiro ciclo de jardim de infância, um parecer prévio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unidade. Orientação técnica e coreográfica, recriação da pintura às sonatas, notas europeias, um parecer prévio vinculativo. Veremos. Sr. Presidente, posso? Sim. Sr. Presidente, como é sabido, nestes pontos de pareceres prévios vinculativos, o Partido Socialista tem votado favoravelmente, deixando sempre uma declaração de voto, que é igual, e que eu aqui recordo. O PS vota favoravelmente, contudo, este voto favorável não é extensível ao ato formado. Ao ato formal, leia-se no momento da outorga do contrato, que obriga à existência de fundos disponíveis para a realização da despesa.
Ora bem, portanto, nós, ao votarmos os pareceres prévios vinculativos, votamos no pressuposto de que estamos apenas a votar o parecer prévio vinculativo e que, a posteriori, o Sr. Presidente da Câmara ou o vereador que tenha esta competência autoriza a despesa desde que exista fundos disponíveis. E é assim, não é? O que acontece é que, neste caso, não há fundos disponíveis. E não há fundos disponíveis, o Sr. Presidente pode dizer, mas pode vir a haver, e nós só autorizaremos quando houver. Pois bem, só que a atividade já se realizou. E, portanto, nós não estamos aqui a autorizar um parecer prévio vinculativo, estamos aqui já, neste momento, a autorizar a realização de uma despesa que já se efetivou, sem fundos disponíveis. E, portanto, nós não podemos, pese embora saibamos que o valor em causa é um valor baixo, não é isso que está aqui em questão, nem é a iniciativa, é o princípio. E, portanto, nós não podemos votar favoravelmente este ponto, considerando que a atividade já se realizou e que não havia fundos disponíveis. E, portanto, aliás, a própria informação faz referência a esse facto na área financeira, dizendo que deve haver fundos disponíveis no momento da efetivação da despesa e, portanto, nós não podemos, de facto, votar este ponto favoravelmente. Muito bem. Sr. Vereador Sandra Lopes, já falei sobre isto. Bom, Sr. Presidente, nós também verificámos o mesmo e, de facto, a indicação ou a ideia com que eu venho para esta reunião é de não aprovar esta deliberação, a não ser que a Câmara, aqui neste momento, diga que sim, que há fundos disponíveis e que assuma isso por escrito. Tirando isso, não podemos votar a favor. Sr. Vereador, neste momento, ou seja, ao dia de hoje, presumo que temos fundos disponíveis. Nesta informação, quer dizer, é que, a posterior, quando nós fizemos, isto é para ratificar, naquele momento não tinha. Quando for à assinatura, como disse o vereador António Carmo muito bem, esperamos que haja, portanto, e verificaremos nessa altura. Isto é só a questão, isto é só o parecer prévio vinculativo. O problema é que nós estamos aqui a votar o parecer prévio vinculativo por uma atividade que já se realizou. Muito bem. A gente mete à votação. Quem vota... O ponto é retirado e vem aqui a reunião de Câmara com a existência de fundos disponíveis. Até eu retirarei o ponto 8. Muito bem. Ponto 8, quem está retirado? Vereador. Ponto 7. Peço desculpa. Ponto 7. Sr. Vereador, faça favor. Sr. Presidente, era só para referir que numa matéria destas nós não podemos presumir que haja fundos disponíveis. Por isso é que nós lhe temos vindo a pedir há tanto tempo o mapa dos fundos disponíveis. À data, se hoje tivéssemos aqui o mapa dos fundos disponíveis, aliás, se nos fosse entregue no início de cada reunião, nós poderíamos efetivamente verificar isso que o senhor agora nos estava a dizer para presumirmos. Retiro o ponto 7, ou seja, Sr. Vereador, e sobre a questão dos fundos disponíveis, ou seja, já que também recorrendo da sua capacidade, os senhores deputados, ou só noutras matérias, ou seja, é uma questão, e a senhora vereadora e deputada já o referiu, é algo que é limitador da ação do poder democrático, é a lei. Mas digo, já o disse em noutros fóruns e digo aqui também. Eu também espero que seja claramente alterado, precisamente por situações que eu verifico, o próprio Orçamento de Estado, que nós não sabemos quem vem, parece novamente que vai trazer mais partidos para os municípios e posso dizer uma coisa, que é o seguinte, isto era como dizia um senhor Presidente de Câmara que já não está, e qualquer dia valerá mais a pena quase nós levarmos as chaves a quem de direito, porque os municípios estão a cumprir, foram em 3 anos consecutivos, não contribuíram para o déficit. Agora, eu espero que haja alterações significativas, porque, quero-vos dizer, que sabemos que estamos numa fase difícil, sabemos que vai continuar assim nos próximos anos, ou seja, independentemente da situação que o país tem que ver. Agora, espero que seja alterado e com os resultados. Porque vou-vos dizer uma coisa que é o seguinte, o que está a ser pedido aos municípios para fazer o próximo Orçamento de Estado é muito difícil. E, portanto, acho que isto tem que ser tido em atenção. Relativamente a esta matéria, eu retiro o ponto, mas gostava de reafirmar aquilo que disse. Os fundos disponíveis têm que ser verificados na altura, esta é a informação naquele dia, mas como se sabe, têm que ser verificados na altura do contrato, que é para a ratificação, mas bem, eu retirarei e virá cá quando isso. Ponto 8. Compromisso de colaboração entre as entidades...
Sim, é só um parecer prévio, ou seja, o que eu estou a dizer, isto é só um parecer prévio, não tem que ser verificado nesta altura, mas, portanto, se é esse o vosso entendimento, como os seus vereadores. Ou seja, é só um parecer prévio, tudo bem. Ou seja, nós não tivemos já tivemos essas discussões no início do mandato, ou seja, Sr. Vereador, já tivemos essas discussões no início do mandato, já alteramos essa situação. Agora, digo-vos uma coisa que é o seguinte, sobre todas as matérias, ou seja, o que tem vindo, e temos sempre feito essa salvaguarda relativamente a esta matéria. Mas recordo, como dizia a Sr. Vereador Peixe, é só um parecer prévio imputativo, não terá que ser. Ponto 8. Compromisso de colaboração entre as entidades que constitui o núcleo territorial do Programa de Resposta Integrada do Território. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9 e 10, penso que podemos votar em conjunto. 9 e 10. Sim. Perdão de dívida, aluno dois alunos, ação social. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 11, proposta de pagamento faseado de montantes em dívida referente a refeições escolares de prolongamento de horários. Quem vota contra? Quem se abstém? Desculpa, está a andar para... Ponto 12, habitação social. Qual? Não, estamos a passar para o 12. Não. Votámos o 10 e o 11 que era... E o 11 que é o pagamento faseado. Agora vamos para o 12. Eu quero perguntar... são alterações do valor de renda, se podemos votar o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16 em conjunto. 12, 13, 14, 15 e 16. Podemos votar em conjunto? Sim. 12, 13, 14, 15 e 16, habitação social. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, mapa de funcionamento, estabelecimento de sabor latino. Quem vota contra... quem diz esclarecimento, Sr. Vereador? Sr. Presidente, desculpe lá. Eu não consegui descobrir onde é que fica este estabelecimento. Se me pudessem indicar. Vereador Luís. Mas deve estar aí o processo. Pode-se ver aí assim. Deve estar aí o processo, está todo aí. Se nos fizerem chegar aqui a mim ao vereador, a gente consegue ver isso. É qual? Só temos isso? Não tem processo. Isto é licenciamento. Isto é Sim. Isto é licenciamento zero, ou seja, também não tenho isso aqui. Isto tem a ver com o licenciamento zero. Então, mas não tem nenhum parecer técnico dos serviços? É que, por exemplo, a própria PSP... É que isto é renovação. É renovação. É renovação. Renovação não é processo iniciado, é só renovação. Isto é feito anualmente através do licenciamento zero. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pronto. Uma abstenção. Pronto, uma abstenção. Com uma abstenção e o vereador Carlos está ausente da sala. Ponto 18. Ocupação de espaço público. ASPA. Isto é um pedido de isenção de taxa. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 19. Ocupação de espaço público. Comissão de Praxe da Escola Superior de Saúde de Santarém. Pedido de isenção de taxa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Ocupação de espaço público. Associação de Estudo e Defesa do Património. Um pedido de isenção de taxa. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 21. É retirado. Ponto 22. Alteração número 11 ao orçamento e às opções do plano. Quem vota contra? Vereador? Sim. Salvo dá nota de uma subida de custos com a empreitada da escola do Saca-Peito. Sim. Não sei se podem explicar em concreto esta subida de custos. Sim.
Estão a ser verificados algumas questões, provavelmente vão ter que haver ali alguns trabalhos a mais. Ainda está a ser verificado para precaver isso, ou seja, terá a ser feita uma alteração. Ainda está a ser discutido, poderá ser ou poderá não ser, mas depois também virão aqui assim a reunião de Câmara, caso haja essa necessidade. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, com uma abstenção. Ponto 23, aluguer das viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos. Isto é uma procedura vinculativa. Quem vota contra, sim. Em relação ainda a este ponto, eu salvo erro, recentemente aprovámos um lugar relativamente a um. Sim, mas nós tivemos uma avaria. E agora vem mais dois. Tivemos avarias a semana. Há 2 semanas. Portanto, eu quero dizer que nós temos uma frota de carros, que mesmo assim é das mais novas do CIMLT, e não é público. Nós estamos a fazer um estudo intermunicipal para que a recolha possa ser feita através dos municípios. A nossa frota até é das mais novas, mas como as outras também os carros acabam por fazer motor e acabam por fazer isso. Posso só fazer uma pergunta que ao Sr. Vereador depois para responder? Ao fim e ao cabo, neste momento temos em funcionamento apenas 2 em perfeitas condições. Não, sem contar com aquelas que iriam ser objeto de contratação. Exatamente. Temos 2 em condições e uma que está limitada. Portanto, nós temos 5 circuitos a ser feitos durante... portanto, fazemos 10 diariamente, em 2 turnos. 5 no primeiro turno, 5 no outro turno. E, portanto, precisamos para assegurar 5 viaturas. A questão é esta. E temos as 5, como é óbvio, sempre que avariam. E avariam, como já se percebeu, com alguma frequência, até porque são carros que têm um desgaste muito grande, acabamos por estar a sofrer estes constrangimentos. Aqui o que é que aconteceu? Avariaram precisamente 2, sendo que uma tinha aquela limitação do aquecimento que é referida aqui na informação. Dizer... Sim, é verdade. Dizer outra coisa, nós temos outro carro que avariou há cerca de alguns meses atrás, ou seja, nós tínhamos para os 5, tínhamos 6, para ficar com um carro. Esse carro tem a carroceria, ou seja, boa. Nós estamos a estudar a possibilidade ainda durante no próximo ano, para ficar com o tal carro que tínhamos sempre de reserva, de alterar, comprar uma carroceria e instalar a caixa de recolha em cima desse para o ano. Para termos... Permitíamos até fazer uma outra coisa que era importante, que é as manutenções. E que seja com mais facilidade, ou seja, sim, os carros estão a trabalhar quase 24 ou 24. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Vera do Carmo não estava. Para conhecimento aos ofícios da Assembleia 23, para a Assembleia Municipal, para conhecimento. Portanto, a nossa próxima reunião é no dia... já não me recordo, a próxima reunião 2 a 15, que... 26, não é? É 26, sim, é 26. Não. 27. Portanto, nós também temos a questão do orçamento, essa ficou. Portanto, nós temos que ter, como sabem, desde a Lei 75, temos que ter o orçamento aprovado ou reprovado na reunião de outubro. Portanto, é só o limite. Se conseguirmos ter tudo até lá, quarta-feira fazemos. Também vos quero dizer que nós já fizemos praticamente o nosso orçamento também sem saber o que está na lei do orçamento de Estado. Portanto, temos esse problema, mas, portanto, acho que estas datas também não se coadunam com a real necessidade. Muito bem, meus senhores, então até à próxima nós até quarta-feira e até dia 27.